Certo. Então, pessoal, a gente vai dar continuidade e no sistema cardiovascular, né? Então, a farmacologia do sistema cardiovascular. Então, a gente tem as classes medicamentosas que a gente trabalha nos antipertensivos. Ó, os agentes cardiovasculares a gente divide entre cardiotônicos, antiarrítmicos e antihipertensivos. Três classes é cardiotônicos, tonicidade no coração. Então, de aumentar a contratibilidade, entendeu? Então, uma classe. Antiarrítmicos, está falando que é anti-arritmias cardíacas. Então, a arritmia, eu tenho bradicardia, eu tenho uma taquicardia, né, taquicardia reflexa, ou eu tenho aquelas batedeiras no coração, meu coração está tendo batedeira, eu tenho alterações, então, na arritmia cardíaca. Eu tenho drogas que trabalham, então, com a parte arrítmicas do coração. E eu tenho as classes antipertensivas, que elas não atuam no coração, né? E aí ela atua o quê? Diretamente, ou no vaso, ou em fatores enzimáticos, certo? Então eu tenho basicamente três classes importantes. Ah, eu tenho os vasoativos, né? Os intratem. Então todos eles vão trabalhar o quê? Parte vasodilatadores direto, né? Eu tenho então para trabalhar então com a pressão, eu posso trabalhar então no coração ou trabalhar em outro sistema que seja o renal proporcionando. Lembra que a fisiologia, né, cardiovascular trabalha entre frequência cardíaca, pressão, né, com força de tonicidade, então eu vou aumentar a pressão e eu regulo pelo rim. Então a forma de eu eliminar volume é pelo rim, por isso que eu uso os diuréticos. E aí eu tenho a questão dos íons, perdas iônicas, para poder perder líquido. E assim eu tenho um controle da pressão arterial, porque é um sistema fechado, você só tem controle desse sistema fechado quando você altera o volume ou altera o diâmetro desses vasos, ou altera aquilo que está bombeando e fazendo ficar forte a pressão. Tá entendendo? Então, o sistema cardiovascular, eu trabalho para tentar compensar esse sistema fisiológico. E aí eu tenho, então, as classes antipertensivas. Então, essas classes antipertensivas está incluso também antiarrítmicos juntos. Por quê? Porque para eu trabalhar como antipertensão, eu posso utilizar um antiarrítmico? Posso, mas ele tem que ter um problema no coração, certo? Por isso que não é a droga de escolha para antihipertensivo. Eu tenho os vasodilatadores diretos. Opa, então pacientes que têm risco de infarto, aterosclerose, diâmetro está diminuído, que está tendo um vasoconstritor, que acontece? Eu tenho que fazer um vasodilatador. Então, é específico em certas patologias, né? Quando eu tenho, então, um risco de aterosclerose nas coronarianas, eu utilizo um vasodilatador para diminuir o risco de infartos agudos do miocárdio e não ter complicações, então, cardíacas, né? Eu tenho, então, os bloqueadores de canais de cálcio, que atuam diretamente nos vasos, né? Fazendo vasodilatação. Isso melhorando a filtração renal, trabalhando com uma expansão do vaso e diminuindo a pressão arterial. Eu tenho enzima convertora de angiotensina, que é a ECA, né? Então, eu tenho os inibidores da ECA, que converte o angiotensinogênio em angiotensina 1 e 2 para também fazer vasoconstrição. Então, eu faço uma inibição diretamente no sistema do vaso e no sistema renal, assim, melhorando também os fluidos renais e eu conseguindo baixar a pressão. Os antagonistas dos receptores de angiotensina 2, receptores AT1, AT1 que a gente tem tipos de, então receptores de angiotensina 2, nos receptores AT1. Por que eu falo isso? Questão de prova de concurso, né? Quando eles colocam bloqueadores de receptores AT1, é verdadeiro, que são o BRA, que é as losartana, né? Então, a losartana, valsartana, em geral, são a classe escolhida, então, dos bloqueadores de angiotensina 2. Os inibidores de renina, só temos um fármaco, devido a alguns efeitos colaterais, a gente não tem um ganho bem, e os diuréticos. Aí vem os diuréticos de alça, tiazídicos, né, colitor, e aí a gente vai olhar para cada um das classes. Então, a gente trabalha com os antihipertensivos nessa linha. Aí os cardiotônicos a gente trabalha para cardiopatias, né? Então, a gente vai citar, não é o principal escolha para antihipertensivo, hipertensão, mas quando o paciente tem problema cardíaco, aí já escolhe, então, uma digoxina, uma amidarona, aí já são para os cardiotônicos, entendeu? Deslanoside, eu tenho que trabalhar com a bomba. Então, é diferente a forma de identificar uma patologia. Então, sempre observe isso. Chegou, dependendo do medicamento que chega lá na farmácia, você já sabe.
Ele tem problema na bomba, ou ele tem problema na parte vaso, sistema fechado, e ele tem que regular a pressão arterial, certo? Então, é onde você tem que analisar pela própria medicação, você sabe mais ou menos o que, que ele tem. Os beta-adrenérgicos, que nós já falamos, né, no sistema nervoso autônomo simpático, os beta-adrenérgicos faz o quê? Bloqueio de receptores beta, beta do sistema simpático. O que, que ele fazia normalmente no sistema simpático? Aumentava o batimento cardíaco, frequência e bombeamento. Se eu bloqueio, aquele paciente que está tendo taquicardia, é uma forma de eu controlar esse impulso elétrico. Receptores beta também tem a parte sinotrial, então eles acabam modulando então, os impulsos nervosos, então é uma forma de eu bloquear e inibir, né, a minha frequência cardíaca. Só isso? Não. Lá no sistema renal, na mácula densa, eu tenho receptores betas. Para que isso? Para identificar, né? Por quê? Porque quando eu faço um bloqueio dos receptores beta na mácula densa para não inibir a produção de renina. Ah, então os beta-1, eles também ativam a renina? Ativa. Quando eles ativam a renina, tem mais conversão, e aí eu vou ter o quê? Aumento da absorção de sódio, vou ter vasoconstrição. Então, eu aumento pressão. Lembra que o nosso organismo trabalha para aumentar a pressão, certo? Então, quando eu uso um beta-bloqueador, eu também inibo o sistema renina, né, que tem atividade renina, angiotensina e a aldosterona, que a gente já explicou. Então, as ativações lá do sistema beta, lá no nefro, células justaglomerulares, né? A gente tem um aparelho justaglomerular. A gente tem a mácula densa e as células justaglomerulares, né? Que são importantes para a produção, então, de renina. E os estimuladores de prostaglandina, estimula a produção de prostaglandina E2 e mantém a taxa de filtração glomerular normal. Opa, então tem estimulação da prostaglandina. Lembra que a gente trabalhou já, a gente já falou, lá dos anti-inflamatórios não esteroidais e esteroidais, os papel da prostaglandina e os diferentes tipos de prostaglandina. E aquelas que atuam, que é a PGE2, principalmente na via renal, o que ela fazia? Vasodilatação, e assim melhorava a filtração glomerular. Certo? E aí vem, a gente tem os betas bloqueadores seletivos e os não seletivos. O que é os não seletivos? Pega beta 1, beta 2, né? Não é seletivo. E os seletivos, pega beta 1. E essa seletividade, né, foi importante para o quê? Pegar principalmente esses receptores e diminuir os efeitos colaterais, só porque eu também altero as suas propriedades físico-químicas, então eu diminuo, às vezes, a travessia na barreira hematocefálica, e elas têm indicações mais exclusivas, certo? Então eu pego o quê? O propanolol. O propanolol, eu tenho tratamento de propanolol para enxaqueca, porque atravessa a barreira hematocefálica e consegue modular o sistema simpático via sistema nervoso central. E assim eu tenho redução da enxaqueca. Só ele? Não. O metoprolol, ele também tem uma utilização porque ele atravessa a barreira hematocefálica, só porque ele é mais específico para beta 1, que é extremamente seletivo. Então, eu acabo, às vezes, né, tendo as suas indicações. Então, o metoprolol, eu tenho principalmente indicação para ICC, insuficiência cardíaca congestiva, né? Paciente que tem DPOC, tem insuficiência cardíaca congestiva, aí a gente tem grau de insuficiência cardíaca congestiva, se vocês quiserem estudar a parte, a patologia, para ver a identificação de como é o sintoma dessa ICC. Então, o atenolol, metoprolol, acebutalol e bisoprolol são seletivos a beta 1. Não seletivos, propanolol, pindolol, nadolol, oxprelol e carvedilol, né? Sendo o cargo-chefe dos beta-seletivos principais com redução melhora os riscos cardiovascular, né? Metoprolol. Então, já tem trabalhos mostrando que melhora a comorbidade, a mortalidade de pacientes cardiopatas na utilização de metoprolol, né? O Celoquen. E a gente tem o Celozoc. Vai ter diferença? Tem. Celoquen e Celozoc não é a mesma coisa, altera o sal, né? Alterando o sal, não tem a mesma, biodisponibilidade. Então, um é propianato e o outro eu não lembro o nome. Um tem mais absorção do que o outro. Então, se eu não me engano, o Celoquen, ele tem maior absorção, maior biodisponibilidade do que o Celozoc. O sal é diferente, então eu não posso trocar o Celoquen pelo Celozoc. Então, eu tenho aqui qual a dosagem mínima e qual a dosagem máxima que eu trabalho é a quantidade por dia. Sendo
Carvedilol, a gente tem uma indicação, principalmente para pacientes que têm DPOC e ICC, né? Carvedilol e o metoprolol são indicativos para pacientes com insuficiência cardiocongestiva, são as drogas de primeira escolha. No SUS é carvedilol. Por quê? Porque não dá metoprolol. Metoprolol é 50, 40 conto, né? No SUS não vai dar. Carvedilol é de graça, tem de 12,5, 6,5. Então é a primeira escolha para pacientes, então, com ICC, certo? E os outros? Aí os outros a gente pode tratar hipertensão, edema pulmonar, né? Arritmias cardíacas, né? Quando ele tem alterações, então, arrítmicas, eu vou utilizar. Quando é não seletivo, ele pega beta-2, né? Lembra que os receptores beta-2, eles faziam o quê? Eles faziam fisiologicamente broncodilatação. Se eu bloqueio o beta-2, faz o quê? Broncoconstrição. Então, bloqueadores do bloqueadores. Beta-bloqueadores são contraindicados para asmático, porque se ele toma, ele vai fechar a traqueia dele lá, ó. Lembra lá que os broncos dele vai, ó, fechar. Então, ele vai ter dificuldade respiratória. Então, é contraindicado para asmático, certo? As indicações, hipertensão, angina pectoris, arritmia cardíaca, né, insuficiência cardiocongestiva crônica, dependendo, né, sistolia isolada, né, o carvedilol é a droga de escolha, né, no ICC com sistolia isolada, e profilaxia de enxaqueca, propanolol, né, e o metoprolol, sendo o propanolol o mais utilizado devido ao preço, acessibilidade, né? Qual tem maior biodisponibilidade? O metoprolol tem mais biodisponibilidade, mas ele é mais caro. Os efeitos adversos, hipotensão, todos antipertensivos têm risco de hipotensão, depende da dose, por isso que se inicia com a menor dose possível. Bradicardia, todos você vai mexer com arritmias cardíacas, com o impulso elétrico, todos têm risco de diminuir o batimento cardíaco, né? Então, eu tenho que modular, então, a dosagem. Fadiga, por quê? Se diminui o batimento cardíaco, se diminui a quantidade de sangue na musculatura, você vai ter menos forças, né, muscular, vai ter mais cansaço na hora de fazer uma atividade, então você vai ter fadiga. Insônia, porque vai atravessar o sistema nervoso central e vai ter modulação da via simpática, então eu acabo tendo insônia. E o que mais todo mundo reclama, né, principalmente homens, né, disfunção sexual. O que observa? O metoprolol, né, tem menor o que disfunção sexual. Por isso, né, indica-se ele também, tá? Os beta-bloqueadores não seletivos, eles têm mais problemas com disfunção sexual. Lembrando, ó, aqui, ó, então, metoprolol e o bisoprolol são aqueles que menos têm problemas com disfunção sexual, certo? Então, chegou para vocês lá, pacientes que usam beta-bloqueadores, e reclama da disfunção, e fala para conversar com o médico para trocar. É uma das possibilidades de ser ele. Certo. Monoterapia, né, primeira opção na hipertensão associada com doenças coronarianas ou arritmias. Então, o cara só tem hipertensão. Você vai ver lá medicamento beta-bloqueador de primeira escolha? Não. Ele tem que ter problema na bomba, no coração. Se ele tem problema no coração, aí ele passa a ser uma droga de primeira escolha, tá? Úteis para enxaqueca, mas não é a primeira droga para tratamento de enxaqueca, a gente utiliza outras, mas também o propanolol de 10 miligramas a gente utiliza constantemente, diário, até 20 miligramas, né? Tem, se olhar no livro de clínica médica, 40 miligramas de tratamento para enxaqueca diário, todos os dias. Então, é uma das possibilidades. E contraindicado, então, para doenças, paciente asmático, ou doença pulmonar obstrutiva crônica, que é DPOC. Vasodilatadores, o próprio nome está falando, no vaso que vai atuar. Quando é no vaso, quando eu tenho uma vasoconstrição, eu aumento a pressão, porque diminui o lume aqui, ó. Então, se eu preciso o quê? Fazer uma vasodilatação. Opa! Quem que eu tenho? Nitroprusiato, utiliza muito na parte do sistema de emergência, lá na UTI, né, o nitroprusiato. Os nitroglicerina e nitroprusiato são as principais drogas que a gente utiliza na UTI, né, como vasodilatadores, mas na farmácia a gente utiliza quem? Isorbida, né, que a gente tem o dinitrato de isorbida e o mononitrato de isorbida. Hidralazina e o minoxidil, que na manipulação a gente utiliza muito para o quê? Produção de pelo, né? Couro cabeludo, faz infiltração,
passa no couro cabeludo, passa na barba para aumentar, né? Então, a minoxidil já tem trabalho utilizando o quê? Que aumenta a vasodilatação, irriga mais, chega mais sangue no folículo, né, piloso, mais nutrientes, para poder desenvolver, então, o folículo piloso. Por isso que ele tem a principal indicação hoje desse jeito, né, o minoxidil. E hidralazina. Hidralazina é a segunda escolha, né, para gestante, que atua no sistema nervoso central também. Então, hidralazina, a gente tem as suas próprias indicações, né, na pré-eclâmpsia, quando tem uso hidralazina, mas não são drogas que a gente utiliza constantemente. O mecanismo de contração e relaxamento da célula muscular lisa, vascular. Que jeito que acontece? Vamos lá no contração, ó. Então, musculatura lisa do vaso. Entra cálcio, o cálcio entrou, certo? Eu vou, o quê? Modular, então, calmodulina com cálcio. Vai, então, fazer uma contratibilidade, a miosina, né? E vai criar pontes com actina e fazer a contração. Isso, então, na célula muscular lisa. Então, que jeito que vai fazer o relaxamento do vaso? O óxido nítrico, produzido pela endotelina, pelo endotélio do vaso, vai converter, então, a glonil, né? Peraí, a pergunta. Minoxidil não deixa o cara sem disposição? Deixa. Né? Se for capilar, não. Agora, se for via oral, deixa assim. Hoje a gente utiliza muito minoxidil, tratamento junto à finasterida, né, que é para próstata. Mas o minoxidil acaba utilizando tratamento também de hiperplasia prostática, só porque ele tem um risco de diminuir, sim, a disposição. Por isso que a gente utiliza mais tratamento tópico com ele, devido a esses riscos, entendeu? Ah, o uso constante. O problema é que a gente olha risco e benefício, Carlos, entendeu? Se vai usar minoxidil, ele tem um problema vasocoronariano muito grave. Então, assim, em deixar ele falecer ou o risco de potência, a gente trabalha. Mas tem outras drogas melhores? Tem, por isso que a gente deixa e evita ele. A gente utiliza outras. Certo, que jeito que vai fazer o relaxamento? O óxido nítrico, né? O óxido nítrico produzido pelo endotélio do vaso. Então, ele vai converter, então, a guanilciclase, né? Que vai converter, então, em GMP cíclico, que vai fazer o quê? Uma fosforilação, né? Com a miosina fosfatase, e aí ele vai quebrar, então, não vai deixar, ó, vai tirar o fosfato aqui, ó, e vai deixar somente a miosina, porque a miosina, ela só contrai com fosfato, para fazer pontes de actina e miosina. E assim eu faço relaxamento. Então, a sinase da cadeia leve de miosina. Então, tirando o fosfato, eu consigo, então, pela miosina L-fosfatase, a fazer o relaxamento. Então, os óxidos nítrico, né, o nitroprusiato, né, isorbida, que são óxidos nítricos, eles vão fazer vasodilatação, eles vão atuar diretamente nessa via principal. E aí a gente tem ativação de canais de cálcio para fazer trocas, né, para fazer vasodilatação. Então, o que acontece? A ativação dos canais aqui, ó, sai o potássio, né, e aqui bloqueia o canal de cálcio, então eu não entro cálcio, e assim eu tenho uma vasodilatação. E a inibição de canais de cálcio, né, bloqueando canais de cálcio, não, perdão, potássio, eu deixo aumentar a permeabilidade de cálcio, e assim eu faço vasoconstrição. Então, duas modulações também que ocorrem no sistema o quê? De íons, né, dos vasos. Certo? Por que eu preciso saber isso? Porque o nitroprusiato, os nitratos, né, isorbida, eles são o quê? Eles vão estimular o óxido nítrico, eles são a formulação do óxido nítrico. Então, quando eu fui criar, então, o medicamento, eu vi a estrutura molecular do óxido nítrico, aí eu falei assim, opa, eu dou conta de produzir medicamentos com a característica igual para ter ligações químicas iguais. Então, os nitratos, né, que são óxidos nítricos, eles vão o quê? Vão desfosforilar as cadeias leves de miosina. Então, eles vão estimular, então, eles vão fazer o efeito do óxido nítrico no vaso. E assim, eu vou estimular, então, a vasodilatação. Entendeu? Então, a nitroglicerina, o isorbida e o mononitrato de isorbida e dinitrato de isorbida são, então, óxidos nítricos que vão ajudar na vasodilatação coronariana. Então, tratamento que, com risco, pacientes têm risco de aterosclerose, né, não tem um infarto agudo do miocárdio. Por isso que o cara está infartando, ele toma o quê? Um isordil debaixo da língua. Para o quê? Fazer uma vasodilatação coronariana e, assim, ele conseguir, né, irrigar o coração e não ter uma morte, uma apoptose daquelas células cardíacas. Certo? Qual a diferença que acontece com
Sal da droga. Observa, ó, mononitrato, ele tem um efeito em cerca de 5 minutos, né, oral ou sublingual. O dinitrato, ele tem um efeito de 12 minutos sublingual até 30 minutos. Então, dependendo do sal da droga, por isso que eu falo que é importante, altera as suas características farmacológicas para alterar a sua biodisponibilidade. E assim, a sua funcionalidade são a mesma. O que vai interferir é no tempo de atuação, certo? Aí tem o trinitrato, né, a nitroglicerina. Então, todos esses medicamentos, né, são nitratos orgânicos. O que é nitratos orgânicos? Que tem a estrutura parecida, então, com o óxido nítrico para funcionar pela via. Né? Então, a ação consiste por vias ainda não complementares elucidadas, além do óxido, da liberação de óxido nítrico, eles têm outros efeitos que são mais potentes. Por isso que a nitroglicerina a gente deixa para utilizar lá na UTI ou lá no pronto-socorro, né? São vasoativos rápidos para o paciente que chega lá infartado ou com algum problema cardíaco. E a exorbida, né, que a gente já tem até genérico na farmácia, que caso o paciente está com infarto, ou angina pectoris, não, a dor no peito, o quê? Põe debaixo da língua um sublingual que vai ajudar, então, a fazer uma vasodilatação. Então, a gente tem comprimidos sublingual de 5 miligramas, rápido, e tem até ampolas também. Né? Então, a faixa terapêutica, via oral de 30 a 120 miligramas. A gente tem um máximo e um mínimo para trabalhar. E a hidralazina? A hidralazina, ela atua sobre a musculatura do vaso, né, muscular, promove o relaxamento, então, da musculatura do vaso, né, diminuindo a sua resistência. Né, ela está associada, tem medicamentos associados com diuréticos e com beta-bloqueadores, certo? Por que que a gente vai fazer? Lembra que aqui nós trabalhamos com vaso. Para fazer essa vasodilatação, eles vão modular. A hidralazina, ela não tem um mecanismo totalmente elucidado, né? Acredita-se que ela tem um bloqueio pela inibição lá, lembra, para fazer uma vasodilatação, do bloqueio dos canais de potássio, né? Ou de cálcio. Então, eles acabam inibindo e não entra cálcio. E aí não faz a vasoconstrição. Certo? Usados por via parenteral, né? Isso aqui é um quadro para utilizar pela diretriz brasileira endovenoso. Então, a hidralazina, a gente faz infusão endovenosa, coloca na bomba lá, mas para eclâmpsia. Então, o que é o eclâmpsia? A paciente, quando ela tem um pico de hipertensão na gestação, certo? E ela tem crises convulsivas, onde ela tem perca de proteína pela urina, e ela tem o quê? Alterações cognitivas. Então, ela tem uma eclâmpsia. A gente tem a pré-eclâmpsia, que ela não teve ainda crise convulsiva. Então, a gente tem um período de tratamento. Na pré-eclâmpsia, a gente utiliza a hidralazina, utiliza também, mas a droga de escolha primeiro é a nifedipina, depois que a gente passa para a hidralazina. Efeitos colaterais que a gente tem presente com os vasodilatadores, taquicardia reflexa, né? Isso aí estimula a liberação de catecolaminas, das adrenalinas, então acaba tendo uma taquicardia reflexa. Retenção de líquido, né? Porque estimula a liberação de renina. Renina lá estimula a produção de aldosterona, absorve mais sódio, aumenta então um pouco a pressão, né? Retenção hídrica. E hipotensão. Por quê? Tem uma vasodilatação rápida, então eu tenho uma baixa muito rápida da pressão arterial e a pessoa acaba, às vezes, desmaiando. Bloqueadores de canais de cálcio. Quem que a gente tem os bloqueadores de canais de cálcio? A gente tem lá as duas classes, não dihidropiridinos e os dihidrospiridinos. Os dihidrospiridinos são os mais utilizados. Quem que é? Nifedipina, lodipino, felodipino e nizodipino, né? Então, esses bloqueadores de canais de cálcio são os mais utilizados. E os não dihidropiridinos é o verapamil e diltiazem, né? Que a gente tem o quê? Menor utilização, porque ele trabalha mais na bomba, né? Trabalha bastante na bomba cardiovascular. Então, eu tenho riscos, né, de taquicardias, efeitos colaterais presentes cardíaco. Por isso que eu passo pouco verapamil e diltiazem. Eu utilizo mais o dihidropiridino, que ele atua diretamente, preferencialmente, o quê? Na musculatura do vaso. Qual o seu mecanismo de ação? Bloquear os canais de cálcio. Acabamos de falar agora lá da contração e do relaxamento. Bloqueou os canais de cálcio, então eu tenho um relaxamento do músculo liso, eu tenho a diminuição da pressão. E assim, eu reduzo também a contratibilidade cardíaca. Então, pacientes que têm alterações de bombas cardíacas, nem sempre é a principal indicação. Por quê? Ele pode alterar a contratibilidade, a tonicidade do coração.
Por isso, é uma boa indicação como antihipertensivo. Vem aí a questão da indicação clínica. Negros, né, tem fatores na farmacogenome, a farmacogenética, a gente percebe variações na etnias e na alterações de o quê? De idade e também de sexo. O polimorfismo presente, né, já tem estudos mostrando os novos, né, tem um pela Sociedade de Hipertensão Americana, publicado com 620 negros, né, hipertensos, foram utilizar e perceberam que os bloqueadores de canais de cálcio tinham melhoras na redução da hipertensão do que o IECA, para negros. Então, percebe que o polimorfismo, tanto enzimático, pode ser no metabolismo, ou pode ser em receptores, tinha interferência na parte clínica desses pacientes. Pacientes idosos são também indicados, primeira droga de escolha, bloqueadores de canais de cálcio, devido ao seu polimorfismo enzimático, né? Então, observa que a gente tem critérios de indicação. E os bloqueadores de canais de cálcio, então, estão indicados principalmente para negros e idosos, como droga de primeira escolha. A gente tem o diltiazem, né, pode ser até 420, 480 miligramas, 2 tomadas dia, né, e o verapamil retard, que tem a modificação de liberação controlada, né, gradativo para ter uma melhor absorção de biodisponibilidade, tomado 1 a 2 vezes ao dia, né, dose mínima de 120, máxima de 480. E dos antidepressivos, né, parte, né, de hidropiridinos, amlodipino, uma das cargos-chefe que a gente indica muito, né, para ajudar principalmente a diminuição da retenção de líquido, né, e aumentar também a vasodilatação do vaso, né, então uma baixa de pressão, então ele tem uma atuação também renal, então um cargo-chefe que a gente utiliza muito e no SUS é indicado amlodipino, mas tem um melhoramento, aí tem o filodipino, isladina, lacidipino, né, lecardinidipino, é esse daqui, eu nunca prescrevi, não, manidipino, né, e os nifedipino, que aí, principalmente, a gente utiliza para gestante, né, com pré-eclâmpsia ou síndrome HELP, a gente tem uma indicação deles para prevenir, como tocolítico, principalmente quando a mulher está entrando no trabalho de parto prematuro. Tá? A gente acaba utilizando nifedipino, sendo que a droga de primeira escolha é metildopa para gestante. Questão de prova de vocês, qualquer concurso parecer, questão primeira droga de escolha para gestante é metildopa. Indicações, né, monoterapia, então, para RES, né, com hipertensão arterial, arritmia cardíaca, verapamil, diltiazem, lembra que eu falei que tem modulação na contratibilidade do coração, por isso que a gente pouco prescreve, e angina pectoris, que é a dor precordial no externo aqui, ó, que às vezes é um pouco irradiada, né, um pouco do braço, que a pessoa acha que já está infartando. A gente também indica. Né, contraindicado o quê? Associação com beta-bloqueador, por quê? Senão eu tenho risco de hipotensão se eu associar um verapamil com diltiazem junto com um atenolol, né, um propanolol. E os efeitos colaterais, né, hipotensão, rubor facial, né, então que é vermelhidão, dor de cabeça e tontura, né, são presentes nas duas classes, não de hidropiridina e piridinos. Taquicardia reflexa, eu percebo principalmente nos hidropiridino, na nifedipina, no odipino, e bradicardia, na que tem uma alteração na condução, né, na contratibilidade do coração, que é o verapamil, diltiazem. Hoje, o diltiazem, a gente tem utilização até para tratamento, né, de fissura renais, né, então, tratamento tópico hoje com diltiazem, para melhorar, então, a vasodilatação, chegar mais irrigação sanguínea e ter uma cicatrização melhor. Então, a gente utiliza creme com os procedimentos. Antihipertensivo, inibição do fluxo de cálcio, né, nas células da musculatura lisa, então, não há contração, e sim um relaxamento, e diminuir a resistência vascular periférica. Então, é o bloqueio mesmo dos canais de cálcio. Se não entra cálcio, eu não tenho a ligação cálcio e calmodulina, que eu não tenho a ligação, então, da miosina e actina. Então, eu não vou ter essa contratibilidade. E os inibidores da enzima convertora de angiotensina, que é quem? É a principal classe indicada hoje no tratamento de hipertensão, né? Então, ele vai inibir, inibidores da ECA, lembra? Inibidores da ECA, ele vai o quê?
competir, vai diminuir a formação de angiotensina 2. Então, ele vai inibir na enzima e vai deixar ela inibida, ela não vai deixar converter em angiotensina e angiotensina 2. E assim, eu vou reduzir a atividade, o que? Fisiológica da angiotensina 2. Qual é a atividade da angiotensina 2? Que é fazer vasoconstrição, estimular a produção de aldosterona, e assim eu vou ter o quê? Diminuição da absorção de sódio e potássio. Então, é a forma. Ação hemodinâmica, né? Eu vou reduzir também o quê? Pré-carga e pós-carga. Por quê? Porque eu não vou deixar aumentar a quantidade de líquido. Então, assim, o coração, o sangue que vai chegar no coração chega com menor volume, né? Então, eu tenho uma redução da pré-carga e aquela força, aquela questão de injeção, o coração tem que fazer muita força para empurrar o sangue de volta, pós-carga, também vai ser reduzida. Então, eu diminuo a sobrecarga no coração, por isso ele é bom. Tanto ele tem atuações nefropáticas, né, para atuação, para melhora da atuação do rim, como também cardíaca. Por isso que é a droga de primeira escolha para nós. Boa noite, tranquilo, Paulo? Vamos lá, vamos entender como é que funciona, né? O sistema renina, então, o que ele vai fazer? Ó, a renina, ela é produzida o quê? Lá pelo rim. A gente tem o aparelho justo-glomerular. Esse aparelho justo-glomerular, né, células justo-glomerulares e a mácula densa, elas estão importantes na identificação da quantidade de sódio, né, volume e também da pressão arterial. Então, ela produz renina. Por quê? Ela identificou que a pressão está baixando. O que ela faz? Tem que aumentar. Por isso que o simpático, receptores beta-1, estimula, então, a produção de renina. A renina converte o angiotensinogênio que é produzido pelo fígado, é uma proteína, uma metaloproteína, que a renina converte a angiotensina 1, e a angiotensina 1, no plasma sanguíneo, é convertida em angiotensina 2, por quem? Pela ECA, enzima convertora de angiotensina, certo? E a angiotensina 2, ela se liga aos receptores AT1 no vaso e vai fazer vasoconstrição. Só isso? Não. Ela também, lá no tubo coletor, ela vai também estimular a produção de aldosterona. A aldosterona vai aumentar a reabsorção de sódio e jogar potássio fora, e aí o sódio entrando, entra água. Então, eu estimulo, então, aqui, ó, então a secreção de aldosterona estimula a reabsorção de sódio, né, e aumenta a secreção de potássio. E a alteração da função renal, eu ativo a bomba de próton, que troca sódio tubular por hidrogênio. E aí eu tenho, então, a questão, né, de jogar, absorver sódio, e o hidrogênio, a urina fica mais ácida, e aí eu elimino. Então, esse é o fator fisiológico dela. Quando eu inibo esse sistema, eu vou inibir esse sistema. Ao inibir, eu não deixo a angiotensina 1 converter em angiotensina 2, certo? Só porque lá no pulmão, a gente tem as sinases, quinases, né, que são fórmulas, né, de enzimas com as mesmas estruturas que fazem ligações com a IECA, né? Então, nós temos a IECA lá no pulmão. Quando eu bloqueio, o que elas faziam lá no pulmão? Ela convertia a bradicinina em peptídeos inativos e aminoácidos, que ajudavam também na vasoconstrição. E a bradicinina, normalmente, fisiologicamente, quando ela é inibida, ó, quando eu corto a IECA, eu aumento a bradicinina. Só que se eu aumentar a bradicinina, eu aumento as prostaglandinas. E aí, a bradicinina lá no pulmão, o que ela faz? Ela faz uma broncoconstrição e ela estimula a produção de muco e ela faz o reflexo de tosse. Então, então por isso que quem toma captopril tem tosse? Isso, porque ele tem um aumento de bradicinina, né? Devido ao bloqueio da ECA, que inativava essa bradicinina lá no pulmão. Então, eu não tendo isso, né, eu tinha uma alteração, certo? Então, quem são essas classes? É o pril da vida. Captopril, protótipo. Que já que foi a origem? A origem do captopril, ela veio do tetraploídeo, né, que é da picada do veneno da jararaca. Opa, como assim? Isso mesmo. Jararaca picava, né, mordia a pessoa, e aí o que fazia? A pessoa tinha hipotensão, baixava a pressão. Mas por que baixava a pressão? Então, os pesquisadores, até foi um pesquisador da USP, que descobriu, foram estudar, então, o veneno da jararaca, e identificou a estrutura semelhante, que ela fazia o que? A inibição, né? Então, ela fazia uma hipotensão forte, que ligava nessas quininas e bradicininas, e o paciente, então, tinha uma redução da pressão brusca. E aí, eles foram fazer isolamento e identificar, então, a primeira molécula, que era o tetraportídeo, e aí
chegando à molécula principal com uma farmacologia excelente, chegou no captopril, que tinha boa potência, né, boa eficiência, boa eficácia terapêutica. Opa! Então, foi o primeiro antihipertensivo produzido, com origem, então, da picada da jararaca. Aí eu venho, captopril deu origem a todos os outros. Quem? Enalapril, lisinopril, enalapril. O enalapril é, então, que é uma droga prodroga, uma droga inativa, que transforma em inoprilato, né, com alta potência, e aí, então, eu tenho que avaliar se o paciente for hepatopata ou tiver alguma coisa, eu não posso indicar, certo? Então, mas é excelente. E aí eu não tenho tanta tosse, devido, então, à característica da estrutura, né, sulfibrila, que tem no captopril, que não tem nela. Essas alterações ajudou muito para diminuir a tosse. É estruturas físico-químicas do fármaco, tá bom? Então, por isso que a gente não tem a tosse. A hipertensão arterial, né, cardiopatia isquêmica, né, captopril, quando tem nefropatias, primeira droga de escolha quando é hipertenso e tem insuficiência renal crônica, IECA, tá bom? Então, captopril, losartano também, mas a primeira droga é IECA. Então, captopril é a primeira droga de indicação quando se tem hipertensão. Nas cardiopatias isquêmicas, né, não produz ativação simpática reflexa, eu tenho uma indicação. Insuficiência cardíaca congestiva, por mais que eu tenho que iniciar com beta-bloqueador, eu posso fazer associação, mas tem que ter o beta-bloqueador na insuficiência cardíaca congestiva, no ICC. Efeito colateral, tosse seca, não vai no primeiro comprimido, tá? Então, vai demorar em 1, 2 meses para iniciar. Então, vai chegar para você depois de um mês, porque vai aumentando gradativamente a bradicinina, aumentando até estimular, então, o reflexo de tosse, tá? Então, não é de uma vez, tomou o comprimido, né, vai começar a tosse. Às vezes, depois de um mês, 2 meses, voltou lá e começou a falar que está com tosse, você abre o olho, pergunta se não toma um medicamento para hipertensão, qual ele. E aí eu tenho hiperpotassemia, que tem um aumento de potássio, né, de atuação. Então, por quê? Inibe a aldosterona. Se vai inibir a aldosterona, eu vou inibir, então, ou inibir a IECA, que não converte em angiotensina 2, que não forma aldosterona, e assim, então, eu tenho o quê? Um aumento, então, do potássio, né, porque não tem a troca do sódio. Contraindicação, gravidez, porque eu tenho efeitos teratogênicos. Então, em segundo e terceiro trimestre, né, pode, às vezes, depende de avaliar, né, a alteração, mas contraindicado, tá, para a gravidez. Chegou lá, tá gestante, a mulher descobriu que tá gestante, tá tomando ele, tira, pede para ir para ginecologista. E os antagonistas de receptores de angiotensina 2, ou bloqueadores de receptores AT1, tá? Então, faz o que os receptores AT1? Vasoconstrição, né? Lembra lá da angiotensina 2? Estimula o córtex adrenal, né? Porque tem atuação então na adrenal, a estimular também a parte hormônio diurético, então acaba retendo líquido também os receptores AT2. Quando eu bloqueio os receptores AT1, eu também diminuo, então, essa absorção um pouco de líquido. Então, eu tenho uma eliminação melhor. Outra coisa, secreção de aldosterona é diminuída, então eu não tenho absorção de sódio, né? Então, aí só não tem essa absorção de sódio, o sódio vai embora água. Por isso que a losartana é excelente indicação, né, que a gente utiliza. Ela é, junto com IECA, em questão de indicação clínica para antihipertensivo. Então, com consequência, ocorre uma vasodilatação e um aumento de excreção de sódio e água, né? A indicação, cardiopatia isquêmica, hipertensão, tanto a monoterapia como associação, insuficiência cardíaca congestiva. É o substituto dos IECAs, nos pacientes com indicação do uso desse fármaco, que tem intolerância. Então, o paciente tem tosse, né? Tomou enalapril, tem tosse, eu passo por losartana, né? Então, por quê? Porque ele é a indicação à troca de intolerância pelos IECAs. Quem são eles? Losartana, meu cargo-chefe, depois valsartana e candersartana. O ibersartana, omersartana e temisartana, excelente, mas vem preço também, né? Então, losartana é meu cargo-chefe, então, dos bloqueadores de receptores AT1. Efeito, hepatotoxicidade, porque eu tenho metabolização hepática. Gravidez, não posso, né, indicação, contraindicado gravidez. E não são tão eficazes na redução da PA quanto o IECA. Mas tem alguns estudos mostrando a questão dos valsartanos e candersartana, que têm as mesmas competitividade, a mesma potência em alterações na pressão arterial.
mas é uma disputa laboratorial, né? Tem medicamento, a parte clínica. Então, a gente trabalha hoje o quê? Indicação primeira escolha e ECA. Segunda escolha, BRAF. Intolerância, troco, tá bom? Renina. Renina, eu tenho uma lisquerena, né? O que ele vai fazer? Ele promove o bloqueio da renina. Se a renina, então, eu não tenho renina, eu não vou converter angiotensina em angiotensina 1. Então, ele atua lá em cima, em nível plasmático, né, de 50% a 80%, impedindo. Né? É uma indicação para antipertensivo, só porque eu tenho grandes efeitos colaterais, por isso que não acabou pegando ele. Eu acabo tendo uma basicidade na alteração no pH sanguíneo, tem risco de infecções digestivas, acabou-se, então, não pegando a questão da lisquirina, certo? O IECA e antagonista de receptores de angiotensina leva ao aumento da produção de angiotensina 1 e substrato para ser clivado em angiotensina 2, que é o fator limitante dessa eficácia. Então, resumindo da associação dele. Efeito colateral da lisquirena, hipotensão, e eu tenho alterações, então, né, pH, a hipersensibilidade ao fármaco, angioedema e diarreia. Então, essas alterações acabam diminuindo, contraindicado na gravidez e lactação, por isso acabou não pegando aqui no Brasil. Simpatolíticos, então, quebra do simpático, via ação central, via sistema nervoso central. Quem que eu tenho? Metildopa, clonidina, guanabeno e guafanancina. Então, atua sobre o sistema centrovasomotor, deprimindo, então, as atividades das fibras simpáticas, e são agonistas de receptores alfa-2, que diminuem, então, a quantidade de noradrenalina, que diminuindo a quantidade de noradrenalina, eu diminuo a atividade simpática. Por isso, eu tenho uma atuação excelente, né, para pacientes que são o quê? Que não pode ter, que tem muitos efeitos colaterais com os fármacos que têm atuação via periférica, então eu atuo diretamente no sistema nervoso central. Eu posso tratar hipertensão leve a moderada, então grave não é uma boa escolha, porque não tem uma redução tão drástica assim da pressão, por isso é preferível para gestante, certo? Então, droga para gestante, o metildopa. Metildopa, meia vida de 2 horas, eu posso tomar, então, de 250 a 1.000 miligramas a 1 grama, 2 vezes ao dia, né? As reações adversas, depressão e sonolência, né, e edema, são os principais. Formigamento e vertigem e disfunção hepática, nem tantos relatados. Mas sonolência e edema tem muito. Depressão com uso longo. Difícil você analisar uma gestante, porque a gestante já tem variação hormonal demais. Então, tem uma depressão pós-parto, que pode ser, mas é tudo variação hormonal. Então, não posso determinar em cima disso. Clonidina, que é a segunda droga de escolha, né? Quando eu, na metildopa, a paciente está tomando, não está dando certo, para a gestante é a segunda droga que eu uso. É a clonidina, de 8 a 12 horas a meia-vida. Então, eu vou tomar o quê? 2 vezes no dia ou 1 vez no dia. Depende muito da hipertensão. Antagonista de receptores alfa-1, o que o alfa-1 fazia? Vasoconstrição. Se eu bloqueio, então, alfa-1 nas arteriolas e vena, eu faço uma vasodilatação. Então, eu produzo menos taquicardia reflexa, né? E ocorre menos retenção de sal, que é associar. Então, eu tenho uma melhora. Por isso que eu tenho a doxazosina para tratamento de hiperplasia. Lembra que a próstata do cara tá grandona, né? E eu tenho que reduzir ela. Opa, que jeito que eu reduzo? Por que ela tá grandona? Eu começo a ter vasoconstrição periférica na próstata. Que não tá chegando nutriente? O que a próstata minha percebe? Ou eu tenho que aumentar de tamanho, para aumentar vaso, para tentar ver se chega compensatório aqui de nutrientes, se eu dou conta. Então, ela começa a expandir, certo? Que aí comprime a uretra, o paciente não dá conta de urinar, né? Então, o fator miccional, ele vai relatar que não consegue urinar, uma hiperplasia prostática. A doxazosina, então, ela é uma antagonista de alfa-1, e assim ela aumenta o quê? A vasodilatação, então, melhora, então, a circulação, e assim eu diminuo o tamanho da próstata. Por isso que é a droga de escolha que a gente utiliza, então, para hiperplasia prostática. Então, o efeito da prazosin, né, atuação no sistema nervoso central, nos vasos, né, então eu tenho, então, nas venas e nos arterial, né, a questão do que? Da norepinefrina, noradrenalina, né, ela faz um bloqueio, que é o antagonista de receptores alfa-1, e eu não deixo o quê? Fazer uma vasoconstrição. Se eu não faço vasoconstrição, eu faço uma vasodilatação. Os alfa-1, né, bloqueadores, a monoterapia, baixa eficácia, melhora o metabolismo lipídico, né, e induz o aparecimento de tolerância farmacológica.
Então, a, a, os alfa-1s, a prazosina, a doxazosina, né, a gente tem uma baixa eficácia, por isso que a gente não utiliza para hipertensão arterial, e sim indicação principalmente hiperplasia prostática. E emergência hipertensiva, né? A gente tem uma pressão arterial aí 210 por 150, você vai medir a pressão arterial lá na farmácia, tá altíssima, né? Então você olha lá, 210, bolso, vai para o hospital, vai para o hospital. Por quê? Porque ele tem que fazer uma vasodilatação rápida, né? Para fazer uma. Pode acontecer um ataque cardíaco reflexo, mas ele tem que baixar essa pressão gradativamente, não bruscamente, porque se abaixar bruscamente, o coração vai tentar compensar e fazer um ataque cardíaco reflexo. Então, por isso que eu tenho que baixar devagar e ficar observando, né? Então, eu tenho quem? O nitroprusiato, lá, lembra lá dos vasodilatadores, de óxido nítrico, o labetanol, né, que é um bloqueador alfa e beta, que é não seletivo, e o nicardipino, que é um bloqueador de canal de cálcio. Então, esses três drogas a gente utiliza na emergência hipertensiva para tratar e baixar gradativamente a pressão do paciente. E os diuréticos? Então, os diuréticos, a gente tem o quê? Depressão do sódio. O quê? Eliminação de sódio. Eliminou sal, vai a água embora. Então, aumento da eliminação de água, diminuição do volume sanguíneo e do débito cardíaco. Se eu diminuo, então, o volume, eu diminuo o débito cardíaco e diminuo a pressão. E aí eu tenho que controlar a atuação diretamente nos rins, que é lá no néfron, certo? Então, eu tenho, então, a atuação, ó, arteríola aferente, que chega, eu tenho a cápsula de bromo, que com glomero de Malpi, né? Então, eu tenho a cápsula de bromo, que vai ter o glomero. Então, essa vaso, o sangue vai chegar aqui, ó, vai ser filtrado, vai passar aqui. Então, eu tenho um tubo contorcido proximal, alça de Helen, tubo contorcido distal e ducto coletor. Então, é o sistema, a parte anatômica, então, do néfron, certo? A gente vai deixar para amanhã a gente continuar. E eu termino a parte do diurético, que não fica tanta informação para vocês, que agora é só a parte do diurético, e eu fazer a associação dos dois para vocês determinar a parte de indicação clínica, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, né? E agora a gente abre para dúvidas, se alguém tem algumas dúvidas.